Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com a professora e escritora Ana Cláudia Laurindo. Ela é mestre em Educação Brasileira na linha História e Política. É também cientista social e amante da defesa do direito de viver. Professora, escritora, ainda há uma outra questão que a gente vai abordar nesta entrevista, que é o coletivo Mulheres que Escrevem. Nessa linha, o que significa na prática trabalhar com esse coletivo de mulheres? Seja bem-vinda. Olá, querida. É sempre um prazer poder estar aqui, porque sempre que eu venho o tema é gostoso, é relevante e é muito bom ver literatura, ver uma chamada ao crescimento cultural em evidência. Aí eu já fico muito realizada. A perspectiva do coletivo Mulheres que Escrevem é justamente ir além de um hobby cultural, mas ser um grupo com força suficiente para estimular mulheres a tirar o escrito da gaveta, do desejo, da mente e materializar. Muitas mulheres escrevem para si mesma, né? Ou os tem diários, vontade, como você falou. Tem vontade e não tem crença em si suficiente porque a estima foi abalada. Porque, olha, o universo da escrita, por mais que pareça que ele é democrático, ele ainda é muito masculino. Principalmente quando a mulher ela não se limita a escrever sobre temáticas como a literatura infantil ou a poesia, e ela avança por outros rumos. Por exemplo? Por exemplo, uma mulher que vai analisar a sociedade, escrever sobre comportamentos, uma mulher que vai para a política, ou que vai para questões legais. Nós, no nosso coletivo, nós temos uma escritora que ela trabalha com a conjuntura jurídica da educação em Alagoas. Assim, é uma coisa muito profunda. Boa. Por quê? Porque nestes campos, onde se convencionou acreditar que o homem pensa mais que a mulher, a produção masculina ela é mais intensa. Isso é um preconceito. Entre outros. Arraigado. Não? Muito forte. Inclusive na questão romanesca mesmo, da prosa narrativa romance. As mulheres que conseguem se projetar nesse rumo aí, geralmente elas são cooptadas por grandes políticas editoriais, os nomes são colocados no mercado como um produto, isso é uma coisa muito seletiva. Mas nós acreditamos que a escrita ela é um legado humano. Então, todos os indivíduos que escrevem e que gostam de fazê-lo devem ter o direito. E imagina que no meio desses indivíduos, nós, mulheres, enfrentando inúmeras barreiras levantadas por um modelo de sociedade que privilegia o masculino, aí nós nos refestelamos onde? No coletivo Mulheres que Escrevem. E como está estruturado o coletivo na prática? Olha, depois de algumas experiências que nós tivemos, e que tudo nessa vida, gente, é importante, até o erro, quando nós erramos e aprendemos com o erro, é maravilhoso. Então, nós fomos aprendendo que quando você democratiza em excesso uma iniciativa como essa, muitos interesses cruzam e gera, às vezes, uma guerra e uma confusão desnecessária se você definir. Quando você aprende a definir, e aí tudo fica mais tranquilo. Então, hoje... Isso no campo literário? Isso em qualquer campo humano de relacionamento. Sabe? Que a gente está onde nós estivermos agregando pessoas, nós vamos estar agregando intenções diferentes, pensamentos diferentes, às vezes princípios diferentes e que se chocam. Então, foi errando que nós fomos aprendendo, e neste aprendizado, hoje nós temos o coletivo Mulheres que Escrevem, com a minha coordenação, e hoje eu falo isso sem nenhum pudor, digo, não, quem está coordenando o coletivo Mulheres que Escrevem sou eu, sim, e a partir dessa coordenação, que é uma coordenação extremamente afetiva, humanitária, comprometida e séria, nós comunicamos, e aí nós criamos juntas. Nós gerimos juntas, mas eu sou a coordenadora.
Como se estabelece a relação com as pessoas que têm a vontade de escrever e ainda se colocam essa opção no plano secundário, terciário, quem sabe? Quando essas pessoas conseguem chegar próximo do coletivo e elas têm vivência, porque, olha, nós temos vivências muito terapêuticas dentro da nossa jornada do coletivo. Nós organizamos saraus. Nós, aqui em Maceió, nós temos a opção de fazer luau no tempo certo. Então, nós fazemos luau nas noites da praia. Nós fizemos luau na Jatiuca, foi lindo, foi belíssimo. Nós fizemos luau no Marco dos Corais, foi encantador. Então, nós temos momentos de festividade, de alimento da alma, alimento da subjetividade, da criatividade e também nós amarramos os nossos laços de afeto. É um trabalho agregador. Quando uma mulher chega e ela vê que ali ela não vai ser julgada, ela não vai competir e também ela não vai passar por nenhum processo avaliativo. Não vai. O objetivo do coletivo é permitir que o talento literário ele encontre espaço para fluir. Mas não é somente isso. Tem mulheres que vão para lá e elas nunca vão escrever. Elas são leitoras. Elas são leitoras e incentivadoras daquelas que escrevem. E isso não as diminui. Muito pelo contrário, é um incentivo para conviver com esse mundo mágico que é a leitura. Professora, é um mundo mágico, mas o acesso, independentemente de gênero, não é? Sempre a partir da chegada da internet, das redes sociais, isso deu digamos assim, causou algum dano à prática de ler e escrever? Existem estudos que comprovam que, de uma maneira geral e global, há um impacto. Inclusive, existem países que já estão tomando como medidas o incentivo, né, a volta ao livro impresso, que eles usavam aplicativos e já não estão usando mais, para não perder essa capacidade. Porém, dentro do coletivo, que é uma coisa mais resumida, nós existimos desde 2019. Então, o que é que nós estamos sentindo? Que as pessoas estão procurando esses conglomerados, esses hobbies culturais. Inclusive, em Maceió, existem vários grupos. Além do nosso coletivo, existem vários grupos. São grupos como o Leia Mulheres, que eu participo há pouco tempo dele, mas já tenho assim, uma relação fantástica com ele. E existem outros, que são grupos de mulheres e grupos mistos. Então, isso significa que não há somente perda, mas há um ressignificado do próprio ato de ler e do contato com o livro, com a literatura. A humanidade, ela não é tão fácil assim de dilapidar em sentido cultural. Há reação, há resistência, há busca. E a estrutura, né? Quando isso acontece, melhor. Alagoas, por exemplo, é um estado que costuma ter um histórico muito depreciativo neste quesito educacional de leitura. Quando você busca índices em estatísticas, não anima. Mas olha, na prática, esse tipo de atitude é muito animadora, porque se nós enfrentamos um histórico que não é muito positivo nesse sentido, mas temos vários grupos hoje atuando com leitura e escrita, isso significa que a sociedade por si reage. E reage para a elevação cultural, beneficiando quem? Beneficiando todo. Porque a cultura é isso, como um todo, beneficia tudo. Quando tem uma ação cultural em curso, toda a sociedade ganha com isso. Os grupos, eles já conseguem fazer programações conjuntas? Existem várias linhas dentro desses grupos. Uma boa parte deles concentra a sua ação em leitura prévia de uma obra e depois encontro para discussões e análises daquele trabalho. O coletivo Mulheres que Escrevem, ele não se contenta somente com isso. Nós também fazemos isso. Inclusive, o nosso último encontro foi para discutir 2 obras territoriais, que é assim que nós estamos destacando o trabalho de escritoras alagoanas. Uma delas tem 85 anos. Que maravilha. E o primeiro livro ela lançou
aos 83, já com o apoio e a assistência do nosso coletivo, e a outra começou a lançar livros com 50 anos e já lançou 7. Então, estas duas personalidades, que são a Lourdes Acioli e a Merandolina Pereira de Melo, elas estiveram conosco no centro das atenções, todo mundo comentando as obras delas, pontuando, mas nós não fazemos somente isso. Nós movimentamos apoio cultural, mas é movimentar com a mão, tá com o braço. Nós trabalhamos para gerar fundos para promover publicações coletivas. Pois é, por falar em publicações coletivas, a Bienal vem aí. E qual é a vontade e a condição de estar presente na Bienal? Então, esse ano, o coletivo Mulheres que Escrevem está agraciado. E agraciado como? Porque há um ano atrás nós começamos a empreender um movimento de convencimento, né, da Universidade Federal de Alagoas, através da EduFal e dos organizadores da Bienal, que nós temos condições de ocupar um espaço de stand. E, bem recentemente, isso foi confirmado. Então, o coletivo Mulheres que Escrevem estará na Bienal do ano de 2025 como sua primeira participação formal, ocupando um stand, e nesse stand nós vamos expor obras territoriais e não territoriais de mulheres, mas nós não somos um grupo fechado aos homens. Os homens sempre foram nossos parceiros, nossos apoiadores. Então, no stand do coletivo, não pretendemos ter obras escritas somente por mulheres, mas uma questão mista, porque a parceria, ela é fundamental para o sucesso de todos os empreendimentos. Parceria, nesse caso, em que, precisamente? Uma parceria de gênero, sim, não é? Uma parceria de gênero, nós queremos que os homens nos leiam também. Nós não queremos que somente mulheres leiam mulheres. Nós queremos que as mulheres, elas priorizem mulheres, mas também leiam os homens. Temos escritores maravilhosos. E eu não posso nem dizer que isso não existe perto de mim, porque o meu próprio esposo é um escritor e a primeira fã dele sou eu. Então, é um incentivo nós constante, temos, indo e voltando. Sim, nós temos uma prova cabal de que parceria dá certo. Parceria dá certo, quando ambos têm o mesmo objetivo, né? Sim. E é o caso. Qual é a expectativa de lançamentos na Bienal? Então, as mulheres do coletivo Mulheres que Escrevem estão todas em polvorosa. Elas estão correndo para finalizar obras, porque, olha, como nós começamos a fazer esse pleito, né, esse pedido, há um ano atrás, também nesse período nós fomos orientando as escritoras ativas para que elas fossem trabalhando em suas obras. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho a 4 mãos com a jornalista Ana Luísa Marculino. Nós vamos publicar um livro de crônicas, que é um gênero muito próprio da Ana Luísa, que já trabalhou no rádio e ela lia crônicas diariamente. Então, pegando esse gancho da Ana Luísa, eu também tenho uma participação na escrita de crônicas, não semanalmente, mas tem uma certa frequência no Semanário Extra. Então, eu tenho também esse traquejo na crônica. Nós juntamos os projetos e ele já está muito avançado. Mas temos projetos em várias áreas. Muitas mulheres alagoanas empenhadas em reunir os seus escritos. E eu digo para vocês com muita alegria, eu estou acompanhando uma a uma. Ligo, mando mensagem, envio áudio. E aí, tá cansada, mas o tempo de descansar vai ser depois. Agora vamos ver a questão da capa. Eu vou organizando, vou orientando. Por quê? Porque nós, mulheres, precisamos de um incentivo extra. Nós somos tomadas por problemas familiares, nós somos tomadas pelo cuidado com o lar, nós somos tomadas pelo cuidado com a sobrevivência, pelos desafios da existência social. Isso nos desgasta. Às vezes, emocionalmente, nós estamos tão desgastadas que precisamos colocar mais maquiagem para dar uma disfarçada nisso. Como nós lidamos com esse desafio comum, então somos parceiras umas das outras de uma maneira muito intensa. O nosso objetivo é publicar livro também,
mas nós precisamos de escritoras legais, bem, felizes, para estar escrevendo bons livros. Saudáveis. Saudáveis. Né? Sobretudo mentalmente. Mentalmente, emocionalmente, porque, olha, não dá para escrever estando com o emocional abatido. Vamos falar sobre essa questão no próximo bloco. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora e escritora Ana Cláudia Laurindo. Ela que é mestra em Educação Brasileira na linha História e Política e é também cientista social. E nos fala agora sobre o coletivo Mulheres que Escrevem. Professora, ainda em relação à participação na Bienal, que gênero a senhora acredita que vai ter uma condição melhor de apresentação na Bienal? Graças a Deus e à criatividade dessa mulherada nossa, vai ser bastante eclético. Porque, primeiro que existe uma ideia de que mulher só escreve sobre temas suaves, né? Da cozinha. Isso não corresponde às mulheres do coletivo. Nós temos temáticas bastante incisivas. Nós vamos ter livros de contação de histórias? Vamos ter livros infantis? Também. Nós vamos ter poesia? Vamos ter poesia. Nós vamos ter o gênero crônica e não somente esse livro que eu acabei de falar, meu com a Ana Luísa Marculino, mas nós também teremos um trabalho de crônicas que vem da Merandolina, que é de Viçosa. Viçosa é um celeiro de talentos literários, né? E a Merandolina, ela é de lá e traz uma imagem belíssima de Viçosa nas crônicas dela. E olha, nós teremos romances. Nós teremos legislação educacional com a professora Rosilânia Machado, que é pesquisadora nessa área. Então, a literatura feminina alagoana, ela está ganhando um contorno eclético muito interessante. E na Bienal, quem for ao estande do Coletivo Mulheres que Escrevem vai confirmar isso. Porque nós vamos ter a expressão máxima daquilo que nós produzimos aqui. Porque, olha, existe sempre uma busca muito grande por estandes para exporem livros, pessoas que publicam de maneira independente. E são muitas as pessoas que publicam assim. O Coletivo Mulheres que Escrevem será um ponto de apoio para estas escritoras e escritores também. Uma visibilidade necessária, né? Organizada para as mulheres que estão entusiasmadas na produção de livros, né? E tem um detalhe interessante, é que nós temos um vigor de mulheres 40 mais, que é fascinante. Gente, nós estamos indo contra uma cultura etarista que diz que a mulher ela tem o seu auge nos 20 anos. E olha, nós temos mulheres de vários perfis etários, mas principalmente a empolgação das mulheres 40, 50, 60, como nós já temos até 80 a mais, então nós teremos assim uma coisa histórica e fabulosa. Agora, você, professora, já lançou 10 livros, não é isso? Eu tenho 10 livros lançados. E no forno eu tenho muitos. Até a Bienal eu não tenho ainda uma precisão de quantos eu vou lançar. Falta visibilidade do lançamento desses livros aqui do coletivo, aqui mesmo em Alagoas? Eu acredito que sim. Alagoas... que se deve? Alagoas tem uma política cultural
que ainda se prende muito a grupos que são indicados. E aí nós encontramos os meandros de interesses de poder, interesses mesmo de elitismo de alguns grupos que se apropriam da cultura como se somente eles fossem validados, tá? Isso eu falo infelizmente, mas a gente brinca com isso, mas para pensar. Cultura é um legado humano. Academia não pode Alagoana ficar de Letras. presa. A academia poderia ser mais participativa nesse aspecto? Então, a Academia Alagoana de Letras, para nós que olhamos com muito respeito para ela certamente não olha ainda para nós. Por quê? Porque a academia ela tem uma prática muito fechada dentro do próprio grupo. Isso em nível... E isso em nível, eu acredito que é até mundial. Uhum. Porém, Maceió tem outras academias. Maceió tem uma academia que se volta muito para a educação, que é a ACALI. A ACALI é uma reunião de professores, mas assim, eu sou professora, mas eu nunca fui vista pela ACALI. Eu estou dizendo isso não é com mágoa, não, é porque é um processo cultural alagoano que eu acredito que iniciativas como as nossas fazem um confronto pacífico e muito afetuoso, porque o nosso objetivo é juntar forças para que a cultura seja uma marca da nossa terra. E chegue a todas as camadas sociais. A todas as camadas sociais. Nós respeitamos aqueles que acreditam que escrever, lidar com a literatura é um ato de distinção. Respeitamos, mas não acatamos. Para nós, escrever é comunicar. E comunicar é algo que precisa ser democratizado. Dividir conhecimento. Quanto mais se mostra, se toca, se chega perto, se ouve, melhor para o mundo. Se nós queremos realmente um mundo que seja melhor para as pessoas, nós precisamos ser pessoas melhores para o mundo. A visão crítica sobre acontecimentos em Alagoas, há publicações nessa linha também? Por exemplo, o que vive o nosso estado, Maceió, com a questão da Braskem. Olha, existem muitas publicações, inclusive publicações que têm um assento dentro da universidade. Tem muitos pesquisadores que fazem isso. Tem muitos escritores visionários que, quando perceberam que o processo era grave, eles já começaram a fazer registros. Tem livros que são feitos apenas com fotografias. Porém, não existe ainda uma unidade de compreensão de que, juntando essas forças, nós poderíamos, inclusive, dar mais visibilidade a esses trabalhos. Dentro do coletivo Mulheres que Escrevem, nós não temos nenhum escritor ou escritora daqui que fez trabalhos nessas linhas, embora nós somos sempre tentados a apoiar todos os que escrevem. E a história do nosso lugar, mesmo que ela tenha capítulos bastante dolorosos e que geram mágoas, se nós jogarmos para baixo do tapete, não temos possibilidade nenhuma de melhorá-las nunca. De resolver, né? A literatura, ela é um canal de humanização do social. Então, escrever sobre problemas que acontecem num lugar é muito necessário. E isso não deve ser percebido como inimizade política. Isso é um fato social de caráter humanitário, científico. Isso precisa acontecer, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser divulgado, porque todos temos direito a uma sociedade mais justa. Mais igualitária. E que nos possibilite ter casas para morar, ter escolas para estudar. Então, esse social básico, porque isso é básico, esse social básico, ele perpassa uma literatura mais crítica. E o que costuma acontecer em Alagoas com a literatura mais crítica? Ela costuma ser muito amaldiçoada. Em que aspecto? Os indivíduos leitores que estão numa camada de pertença considerada mais culta ou mais de elite, personaliza a obra e diz assim, foi escrito por aquela pessoa, então eu nem vou chegar perto. Mas isso é uma estreiteza. E perde contato com produções que podem ser muito importantes. Eu tenho certeza que isso acontece
com muitas obras escritas aqui. Importante e colaborativa, no sentido de resolver as situações num olhar mais, digamos assim, macro, não é, do que acontece. E superar o limite do personalismo, olhar para a obra, entender o que é que aquele indivíduo, enquanto escritor, enquanto escritora, está fazendo com esse material. É que se dá. Seria muito importante fazer isso. Eu até aconselho, sabe? Se até agora, na vida de você que está vendo esse programa, existe uma obra que você não conheceu porque alguém disse que aquela pessoa é isso, cria a tua própria análise. Vai lá, vê a obra, aprecia a obra e avalia com a sua própria opinião, porque eu acredito que isso desmonta um esquema de boicote muito mesquinho que ocorre aqui. Devido a quê, na sua opinião? Olha, há um provincianismo na compreensão de sociedade por aqui. E eu não falo isso com orgulho, né? Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso como uma pessoa que espera que antes de desencarnar ainda veja isso mudar. Ainda veja as pessoas alagoanas olharem para o seu material terroir e se orgulhar e dizer, foi uma pessoa alagoana que fez isso. E não dizer, foi fulano ligado a político tal, foi fulano desligado de político tal. Porque isso é algo que vai nos estreitando na linha do tempo. As coisas avançam e a mentalidade continua ali, estagnada. E água parada apodrece. Então, é preciso movimentar essa mentalidade. Eu tenho muita esperança de que isso aconteça. O coletivo de mulheres tem esse entendimento sobre essa questão? Então, o coletivo de mulheres é muito eclético. E eu, como uma pessoa que faz essa coordenação, eu tenho uma leitura do tempo de cada pessoa que está lá. Então, não é um lugar de doutrinação, não é um lugar de condução, de coerção, é um lugar de liberdade. Então, há uma política de respeito, portanto. há uma política de respeito a opiniões, modos de ver. E os indivíduos que estão lá, eles começam por si a fazer reflexões e a transformar, às vezes, algumas opiniões anteriormente montadas. Do tipo, eu pensei que você era assim. Mas não é. Convivendo, eu vejo que não é. A dialética responde por ele. É importante. E o exercício dela também no dia a dia, não é, professora? Sim, sim. E olha, acima de tudo, é o respeito humano. O respeito humano, ser capaz de dialogar com todas as pessoas. E, sobretudo, com os diferentes, né? Sim, sim. É importante, porque como é que eu posso ser alguém ligado a uma arte tão fundamental como a arte literária e só conseguir conversar e conviver com quem está dentro da minha bolha? Não. A nossa bolha deve ser a humanidade. Se a gente conseguir esse alcance, isso é o supremo. A humanidade é muito diversa. E divergente. Também, faz parte. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora e escritora Ana Cláudia Laurindo, que nós vamos falar agora sobre um projeto Identidade e Memórias de Matriz do Camaragibe. Como traduzir a realização desse projeto, professora?
Esse projeto, ele entra na rota de acontecimentos belíssimos que a vida tem me proporcionado participar e até partilhar, como eu vou fazer aqui agora. No mês de maio, eu vivi uma experiência, antes do projeto de matriz, uma experiência em Porto Alegre, onde em 4 dias de um congresso, todo material impresso que eu levei foi vendido. E eu achei isso assim tão fascinante, fascinante. Leitores que disseram, eu vim ao congresso porque eu queria o seu livro autografado. E aí eu percebi que a minha mensagem, ela está muito grande. Qual era a temática do livro em questão? Então, eu levei 2 livros para Porto Alegre. O primeiro é um livro de poesias chamado Somos Flores, a poética do feminino. Segundo a prefaciadora, é um tema que engana, porque as pessoas pensam que porque somos flores é apenas leveza e suavidade. E, na verdade, a poética do feminino, ela é muito densa. E o livro que foi assim muito mais procurado, ele se chama Revolução Política dos Espíritos. Ele é um livro de debate social, né? É uma teoria espírita social, embasada em uma vertente super desconhecida aqui no Nordeste, né? Que é o livre pensamento espírita, que é o espiritismo laico, e eu me associo a essa corrente, embasada em um escritor argentino chamado Manuel Porteiro, que ele escreve numa perspectiva de sociologia espírita. Maravilha. Então, é encantador esse debate, porque Revolução Política dos Espíritos tira a ideia de evolução da questão meramente religiosa e transforma numa ação político-humanitária, amorosa, afetiva, que nos faz evoluir. Então, melhor, é uma quebra de dogma, Uhum. é uma superação de paradigma. E esse livro, ele foi muito buscado. Desde que eu fiz uma pré-venda dele, em novembro de 2024, todas as vezes que eu faço um material impresso, rapidamente acaba. Eu ainda não consegui fazer o lançamento dele em Maceió. Que maravilha! Do ponto de vista do conhecimento, né, que se amplia sobre a sua obra. E, lamentavelmente, que não teve a condição de... Mas virá. Inclusive, na Bienal ele vai estar. Uhum. E isso foi, assim, uma reafirmação muito forte de que eu preciso continuar com o meu trabalho. De que o meu trabalho, ele repercute, ele tem um fundamento e ele tem um propósito. Então, isso foi maravilhoso, coisa que aconteceu muito recentemente. E esse projeto Identidade de Matriz de Camaragibe, ele vem num outro polo, que é aquela ideia de que santo de casa não faz milagre, ela não é tão verdadeira assim. Por quê? Porque esse projeto, ele buscou dar visibilidade a escritores locais. Apesar de eu ser uma pessoa nascida em Maceió, mas eu cresci em Matriz de Camaragibe. E toda a minha história de vida, ela é perpassada entre Maceió e Matriz. E eles me consideram uma pessoa escritora local. Você foi objeto de pesquisa dos alunos. Eu fui objeto de pesquisa dos alunos. Eles fizeram uma varredura no meu trabalho, na minha biografia, nas minhas temáticas. Alunos do ensino médio. Alunos do ensino médio da Escola Estadual Maria Antônia, através de um projeto dentro do Escola 10. Uhum. Eu me senti o objeto de pesquisa ali, encantada com aquela resposta. Ou seja, eu não estava indo ali para falar de mim, eu fui para ouvir alunos falarem sobre a escritora Ana Cláudia Laurindo e o trabalho que vem sendo construído. E como não, né? Reconhecer que isso é um incentivo vindo da história, da vida, do tempo, no meu momento enquanto pessoa que cria e que escreve. E o interessante é o que pode ocorrer com essa juventude que tem o acesso de motivar, né, vontades que até então não são reveladas, né, no campo da literatura. Nós tivemos, inclusive, um talento lá que se sobressaiu, né, uma jovem chamada Kailane Caieiros, que ela
publicou um poema dela, ela leu. Onde o Bom Jesus mora, Onde intitulado. o Bom Jesus mora, exatamente. É o olhar dela sobre a comunidade e toda a interferência de fé na vida da comunidade. O trabalho literário, ele não começa com coisas complexas. Ele começa com a complexidade que está no nosso entorno, que são as práticas sociais, as práticas culturais. E foi o que a Kailane fez. Então, ali, eu deixo bem claro assim que não foi alimento para o meu ego, foi alimento para a minha identidade. Isso é diferente e é muito necessário. A identidade na educação, propriamente. A identidade, né? Enquanto pessoa que escreve e pessoa que se torna referência para jovens. Isso é muito importante. Essa experiência revelou de alguns estudantes a vontade também de escrever, professora? Não somente a vontade de escrever, mas a vontade de falar sobre o que eles descobriram, sobre o que eles acham. Então, pensamento crítico. Nós temos hoje um bombardeio de ideias sobre o desinteresse do jovem por temáticas ligadas à cultura letrada, à literatura. Olha, aquela iniciativa mostra que quando existe direcionamento pedagógico, acontece o que é bom. É preciso não perder a crença, porque, olha, existe uma coisa midiática espalhada sobre os jovens que estão perdidos. Não há mais o que fazer pela juventude, porque todo mundo só quer saber de ficar olhando vídeo em celular. Depende do direcionamento que a sociedade, a família, a escola, o entorno dessas vidas dá como exemplo. É uma questão para ser colocado urgentemente em debate, não é? Eu acredito que sim, e a experiência com esse projeto em Matriz de Camaragibe me deixou extremamente positiva com a juventude. A formação da identidade dessa juventude tem tudo a ver com o acesso ao que é literário. Sim, e principalmente dizer para eles, olha, eu fui aluna de escola pública como vocês hoje são. Então, ser aluno de escola pública não é um determinismo de fracasso. Pelo contrário. É possível fazer muita coisa boa a partir de uma experiência de escola pública. Nesse sentido, aprende-se também com os jovens, né? É claro, a humanidade, por mais que se arrogue dona de conhecimentos, de maturidade, existem situações que só são transmitidas em troca cultural, troca de impressão. Por exemplo, hoje quem para e vai conversar com suas crianças se surpreende. As crianças têm muito a ensinar para os adultos. Sobretudo na argumentação. Eles estão muito preparados para dialogar. Agora, adultos, vocês estão dialogando com as crianças e os jovens? Para perceber essa evolução, inclusive, né? Para se dedicar a ouvi-los. Porque, às vezes, nós queremos tanto ensinar, nós queremos tanto transmitir, que ficamos num afã meio tarefeiro e esquecemos de ouvir, de perceber, de deixar que ele traga também para nós. A geração dos nossos netos, crianças, já revela uma mudança muito expressiva. Então, nós não devemos acreditar nessa conversa de que as crianças e os jovens estão perdidos. Não. Perdidos em quê, professora? Eles não estão perdidos no mundo da internet apenas. Eles precisam mesmo ser estimulados a atuarem nesse mundo fora da internet. Ou utilizar a internet para absorver ensinamentos Eles fizeram positivos. Isso quando fizeram pesquisas. Todas as pesquisas que eles fizeram, todas as informações que eles levantaram, de onde foi? Foi da internet. Então, não é uma vilania para ser detestada. A internet é um instrumento para ser utilizado em benefício dessa vida social complexa e rica. Eu vou colocar o coletivo de mulheres nessa questão. Pode interferir positivamente na igualdade, na promoção da igualdade de gênero na educação? Olha, o coletivo Mulheres, ele é muito aberto a vivências em grupos. Por exemplo, nós tivemos um sarau com mulheres aposentadas de um sindicato que nos convidou
para ter essa vivência. Então, assim, muitas estavam tristinhas em casa. Isoladas. Sem muito movimento. E esse sarau fez todo mundo cantar e recitar poema e sorrir. Acorda a pessoa, não é, professora? Então, o coletivo Mulheres que Escrevem, ele é aberto para ações culturais em ambientes possíveis. Se nos convida para lá, se nos dá um espaço, nós nos organizamos, nós vamos. E, através da tecnologia, nós podemos ser encontradas no @mulheres_escrevem. Ali nós temos fotos, vídeos, mostrando as nossas ações. Repita, professora, por favor. @mulheres_escrevem. Aí, a pesquisadora, o pesquisador, a pessoa que escreve, a pessoa que gosta de ler, enfim, tem o acesso para N possibilidades. E para acompanhar a nossa rotina de atividades, porque nós colocamos lá. Nós colocamos os nossos objetivos e tudo que nós vivemos. Nós sempre temos algo marcado para ser realizado. Voltando para a Bienal, o que é que você espera com a Bienal do ponto de vista de promover esse pensamento crítico? Então, nós teremos algumas mulheres fazendo oficinas importantes dentro do espaço e mostrando principalmente que em Alagoas existe produção de saberes literários em todas as vertentes. Se você está precisando animar um pouquinho a sua alma, está um pouquinho isolado, solitário, lá você vai encontrar grupos afins. Mas também se você quer informações, conhecimentos, vai ter livros onde você vai poder fazer pesquisa e muitas das autoras estarão presentes. Podendo ser interrogadas, podendo fazer haverá debate também? Há possibilidade? Dentro da perspectiva de lançamento de livros, que vai ocorrer, né? Tem um calendário para cada autora, porque isso é uma forma de convidarmos os nossos públicos de entorno, pessoas amigas, e utilizar os recursos midiáticos para mostrar para quem tem interesse que o estande do coletivo Mulheres que Escrevem é um estande muito rico, vai ter muitas propostas para serem avaliadas. O que se pretende em termos numéricos de lançamentos na Bienal? Qual é a perspectiva? Olha, pelo menos 10 lançamentos nós já temos garantido, porque são 10 dias de Bienal. Pelo menos um por dia, com certeza, nós vamos ter. Mas a batalha é para que seja mais. Porque tem mulheres que trabalhando na perspectiva de lançamentos de mais de um livro. E diversos, né, na temática. Bem diversos na temática. Professora, o que dizer da participação das mulheres e dos homens também? A partir de que idade? A senhora falou, temos uma participante na faixa dos 80 anos. E qual é o mínimo, né, possível de participação? Então, o coletivo ele é aberto para mulheres de todas as faixas etárias, todas. Né? Nós não temos um limite para nada. Assim como, gente, nas ações do coletivo, nas ações públicas, homens são bem-vindos. E, às vezes, eles acompanham suas companheiras, eles acompanham mães. E há um clima extremamente democrático na perspectiva de gênero. Produzir livro é algo que envolve dinheiro. E isso não é um ponto favorável para nós. Não é um ponto favorável. Nós temos políticas editoriais extremamente severas, seletivas. É difícil vencer editais. Então, o que é que essas mulheres estão fazendo? Se organizando para dividir custos e publicar. Como eu e a Ana Luísa vamos publicar um livro a 4 mãos, dividindo os custos entre nós, e uma coletânea, onde, a princípio, nós tínhamos uma chamada dizendo Mulheres que Escrevem em Alagoas. Mas depois nós fomos obrigados a rever isso, porque a Biblioteca Pública de Alagoas, ela lançou um prêmio com esse mesmo nome. E ficou difícil. Não, nós vamos ter que rever. Vamos rever. Mas a coletânea, ela continua em pauta, ela não vai ter esse nome, mas ela vai ter um outro nome. Mas o que mais importa, nós teremos mulheres enfrentando dificuldades, mas juntando forças para custear, e a coletânea vai sair na Bienal. E vai dar certo.
Professora, lamento informar que estamos encerrando no final do nosso bate-papo. Algumas considerações? Um agradecimento enorme, principalmente por saber que outras mulheres vão estar vendo, sabendo, e homens também são convidados a acompanharem a nossa trajetória. Venham e se juntem a nós. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu. Fique com a nossa programação.